Não. Esse aqui é dela. Licença para tirar a máscara, estamos a uma distância bem longe um do outro aqui. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV, câmera e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberto a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvir a palavra de Deus por este vereador. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Palavra do Senhor. Esta sessão está sendo realizada de acordo com a resolução da mesa diretora número 6 de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada, com os votos favoráveis dos vereadores que não estão participando presencialmente da sessão. Leitura dos expedientes. Foram recebidos os seguintes expedientes. Expediente encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o qual parabeniza o município de Garuva pela passagem do aniversário de sua emancipação político-administrativa, e ofício do gabinete do prefeito, número 163 de 2020, o qual responde ao ofício 128 de 2020 desta Casa, em relação ao protocolo de intenções do Sim Catarina e em relação à criação de cargos. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a validade do requerimento do ano de 2020 para a isenção de IPTU para os imóveis que comprovem a exploração econômica agropecuária ou extrativa vegetal e dá outras providências. E projeto de lei ordinária número 63 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual denomina via pública no bairro Mina Velha como Servidão Caminho do Centrague e dá outras providências. Senhor presidente, eu queria pedir a sua autorização e dos vereadores aqui presentes para a gente colocar o projeto de lei complementar número 5 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a validade do requerimento no ano de 2020 para isenção de IPTU para os imóveis que comprovem a exploração econômica agropecuária ou vegetal e da outras providências, para a ordem do dia de hoje, senhor presidente, devido à relevância do projeto, levando em consideração o Covid, que a gente não sabe até quando que vai se estender, e ele prorroga, então, dos produtores rurais não precisarem ficar indo na prefeitura pedir isenção do IPTU, e eles têm que ir aí em Joinville pegar uma positiva das propriedades. Então, vão prorrogar as isenções desde que a gente comprove, a gente consegue comprovar isso dentro da prefeitura,
a atividade deles. Então, como eles vão ser isentos de IPTU, para que judiar deles ficarem fazendo os produtores irem na prefeitura, irem em Joinville, para eles ganharem isenção? Até porque, senhor presidente, isso aí é um compromisso que a administração teve e que o senhor teve a participação quando do secretário Márcio da administração, que tinha acertado conosco que ele ia colocar no Código Tributário novo essa. E como eles não conseguiram apresentar em tempo, eles estão fazendo essa lei complementar. Então, eu gostaria que fosse para a ordem do dia hoje, porque a lei complementar, porque tem que ter 2 votações, a gente já fazer primeiro hoje, senhor presidente. O senhor sabe da relevância, o senhor é um dos responsáveis por esse projeto estar acontecendo. Muito obrigado. Será encaminhado ao vereador Paulo aos órgãos competentes. Paulo. Tirar essa máscara. Comunico que o projeto de lei complementar número 5 de 2020 foi incluído na ordem do dia e baixado para as comissões o projeto de lei número 63 de 2020. Ordem do dia. Leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 2 de 2020 com as emendas apresentadas. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual institui, no âmbito do município de Garuva, a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, o projeto tem como escopo a atualização da Lei Complementar número 80 de 2014, alicerçada principalmente no que diz respeito à concessão de benefícios fiscais aos empreendedores que se instalam em nosso município. A emenda aditiva número 1, do vereador Luiz Antônio de Oliveira, acrescenta parágrafo único ao artigo 8º com a seguinte redação: a empresa beneficiária deverá manter, durante a vigência dos benefícios, todas as condições previstas nesta lei, sob pena de cassação dos benefícios, garantindo-se para tanto o contraditório e a ampla defesa. A emenda modificativa número 1, do vereador Luiz Antônio de Oliveira, visa modificar a tabela de incentivos constantes no artigo 7, item A, para acrescentar um item, possibilitando o requerimento de 15% de incentivo para empresas que gerarem de 1 a 9 empregos. A emenda modificativa número 2, do vereador Luiz Antônio de Oliveira, visa modificar a redação do inciso 1º do artigo 8º, possibilitando que a comprovação da quitação das obrigações financeiras vinculadas ao erário do município seja feita mediante certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com validade não superior a 60 dias. A emenda modificativa número 3, do vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, modifica a redação do inciso 2º do artigo 7, visando incluir os loteamentos industriais para concessão do incentivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto com as emendas apresentadas. Nesse momento, iniciaremos a reprodução do áudio do vereador Valdemar com a primeira discussão e votação. Projeto complementar 2. Valdemar, voto favorável ao projeto de lei complementar 02/2020. Institui no âmbito do município de Garuva política de incentivo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos e dá outras providências. Voto favorável à emenda modificativa 01. Voto favorável à emenda modificativa 02. Voto favorável à emenda modificativa 03. Voto favorável à emenda aditiva número 01. Comunico que o vereador Célio e o Ziel votaram favoravelmente ao projeto de forma escrita.
Em primeira discussão, o referido projeto com as emendas apresentadas. Vereador Paulo. Então, senhor presidente, e quem está nos escutando, os internautas estão nos escutando, primeiro, muito boa noite. Essa lei, projeto de lei complementar número 02, ele teve a singela tentativa, então, de atualizar a Lei 80 de 2014. Os incentivos fiscais, vereadores e comunidade que nos assistem, eles, com o avançar do tempo, eles precisam ser aprimorados, porque a economia, tanto do município, como do estado, como do Brasil e a própria mundial, elas têm transformações cada vez mais rápidas e cada vez a gente precisa estar atento, então, aos incentivos, a maneira que a gente dá os incentivos, as características locais e, inclusive, até as próprias características que nós estamos tendo hoje de um Covid, que é uma doença que ninguém imaginava que ia trazer tanto revés na economia mundial e a do próprio Brasil. Agradecer aqui, então, à época aos vereadores que, em 2014, compilaram essa lei número 80, né? Que eles já modificaram a lei, já aprimoraram a lei para a sua época. E agora, nesse momento, a pedido da Câmara de Vereadores mesmo, que isso é um trabalho desenvolvido por nós todos, né? A gente fez a indicação, saiu aqui da casa, o escopo desse projeto de lei, ele é da minha autoria. Sempre, quando eu fiz esse escopo, eu me baseei em toda a opinião de vocês. Agradecer aos vereadores que fizeram, né? Vereador Ju, vereador Celso e todo mundo que contribuiu com as emendas, que melhoraram consideravelmente o projeto, e é uma maneira, então, da gente deixar uma peça mais atrativa e uma peça que tem um controle da própria prefeitura e do secretário, quem vai ser o secretário do Desenvolvimento Econômico, de uma forma melhor, porque a lei antiga, que se manifestava à época, então, em 2014, não dava tanta autonomia assim para o secretário e para o prefeito poder até fazer esse estudo dentro da própria prefeitura. A lei antiga, o empreendedor chegava no município, ele apresentava um requerimento e se ele tivesse de acordo com aquilo que a lei antiga previa, ele automaticamente, praticamente ia lá no conselho e já ganhava os incentivos. E assim não. Assim, o secretário tem mais controle, a tesouraria da prefeitura tem mais controle dos pedidos, porque não adianta lá um empresário fazer o seu pedido e a tesouraria da prefeitura e a contabilidade não está em dia, sem poder dar um incentivo. Assim, o prefeito tem mais autonomia também para ele poder dar incentivo e ele ficou mais justo, né? A gente deixou ele de uma maneira mais justa e eu quero aqui agradecer de antemão, então, os vereadores que fizeram as suas emendas, que deixaram com certeza o projeto melhor. Da minha parte, vai ser o voto positivo, agradecendo até o Executivo por manifestar a vontade dos vereadores com essa indicação do projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Com a palavra, o vereador Juca. Boa noite a todos, nobres pares, quem nos estão nos assistindo, quem está aqui na secretária Isa e Harrison, Folha Norte. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou pedir tirar a máscara, estou na distância dos nobres pares, não estou com sintomas de Covid. Se tiver, a Isa está aqui, a secretária já diz nisso. Eu quero aqui falar do projeto, vou pincelar um pouco na seara do vereador Paulo, que falou muito bem. Esse projeto nasceu na realidade das nossas visitas, né, doutor Paulo? Os empresários, vereador Celso empresário, vereador Stocco empresário, vereador Célio empresário, então, vendo a dificuldade dos empresários virem conversar com a gente, e a gente tem que ter uma moldação nas leis, conforme a sua época, né? O vereador Paulo falou muito bem, em 2014, a 080, 2014, 080 2014, que naquele momento era aquilo que se pregava, e a gente sempre precisa estar melhorando, a gente foi eleito para melhorar, né? E o vereador Paulo teve uma expertise, vou usar aqui uma palavra do ex-secretário, uma expertise de notar que precisávamos mudar
Essa lei foi mudada com as adequações, as emendas aqui que os vereadores debateram, ele ficou bastante enxuta, ficou fácil do prefeito vender o município, vender, que eu digo, é dizer, pessoal, tem incentivo, tem credibilidade, tem confiança, né? Queremos fazer parte da história de vocês, então esse projeto veio a calhar e ajudar a próxima gestão, e a gente não sabe quem vai ser o próximo secretário, de uma maneira que fica mais enxuta, mais leve, de você poder atender bem o empresário e nortear a que lado o município vai crescer, de que jeito vamos crescer, o que nós queremos participar. Então, parabéns para essa casa, parabenizar as pessoas que confiaram em nós, né, vereador Paulo? A gente tem que começar a agradecer, que tem mais uma sessão só de que confiaram em nós e, graças a Deus, entremos para aquela porta da frente ali e vamos sair para a mesma porta da frente, né? Todos aqui honestos, nenhum com processo nas costas. Então, isso é um trabalho muito legal. Esperamos que os próximos dê continuidade e façam melhor do que a gente. Então, parabéns. Eu digo aqui a essa casa de sensibilizar o executivo e, nesse momento oportuno, vir um projeto de grande relevância. Parabéns, vereador Paulo. Meu voto é favorável. Ninguém mais? Com a palavra na discussão, o vereador Celso. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Marli, aos que estão nos acompanhando aí pela internet, e também quero cumprimentar a secretária Isabela, o nobre amigo jornalista Erson, e também escritor. Obrigado pela presença. Eu quero fazer menção desse projeto, vereador Paulo, e deixar bem claro para a população garuvense que às vezes não está acompanhando nesse momento e depois vai tomar a saber a questão do projeto 02/2020. Primeiro, quero dar o mérito a essa casa pela iniciativa lá em fevereiro desse ano, na pessoa do vereador Paulo Guatassara, de ter feito a indicação, através de indicação e cópia de projeto como exemplo, e encaminhado para o Executivo. O Executivo, em julho, nos encaminhou. Importantíssimo, porque é um projeto que vem a amarrar a questão, vem disciplinar e deixar bem amarrada a questão do incentivo fiscal no nosso município. Às vezes, alguns empresários podem não entender, porque às vezes está favorecendo A ou B. Pelo contrário, eu acho que o projeto está vindo no intuito de regulamentar essa questão, né, vereador? E tanto é que foi feito aí mais 4 emendas, né, no projeto, para que incentive as empresas a aumentar a demanda de emprego, a oferta de emprego, mas de uma forma responsável. E que não fique nenhum CNPJ de fora, desde que o empresário ou pessoa jurídica apresente um projeto de implantação da empresa, que no caso se a empresa é nova, ou apresente um projeto de expansão, né, para que justifica, então, ali a sua contribuição, o incentivo fiscal. Então, eu sou totalmente favorável, projeto de grande vulto, acredito que vai ser de grande interesse social para o nosso município. Obrigado. Parabéns a essa casa também, vereador Celso, Paulo, Juca, Marli, presente, e o Executivo, por esse projeto. Não vendo quem queira discutir, em primeira votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 2 de 2020, com as emendas apresentadas. Leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 4 de 2020.
Projeto de Lei Complementar número 4 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual altera as leis complementares 44 de 2009 e 104 de 2017, no que se refere à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, o município de Garuva, Santa Catarina, elaborou o contrato de gestão para a administração integral do UPA 24 horas do município de Garuva, que terá início a partir do dia 10 de dezembro do corrente ano, havendo a necessidade de adequação nos cargos, sem implicar no aumento de despesas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução do áudio do vereador Valdemar com a primeira discussão e votação. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei complementar 04/2020. Altera as leis complementares 44/2009 e 104/2017. No que se refere à estrutura administrativa, a Secretaria Municipal de Saúde e outras providências. Primeira votação. Comunico que os vereadores Célio e Uziel votaram favoravelmente ao projeto de forma escrita. Em primeira discussão, o referido projeto. Senhor presidente, só para deixar pontuado, né? Esse projeto de lei, ele modifica a estrutura administrativa, mas ele não aumenta a despesa. Ele não aumentando a despesa, ele fica respeitando a lei complementar 173 de 2020 do governo federal. O senhor Jair Bolsonaro, que determinou que não poderia ter mudanças, contratações que gerassem despesa. Essa é uma mudança de estrutura administrativa que não gera despesa, portanto, respeita a Lei 173. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 4 de 2020. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 61, 2020. Projeto de Lei Ordinária número 61 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual concede adequação ao piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, o projeto prevê a adequação ao piso nacional da profissão para os agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias o atendimento ao piso nacional da profissão, regulamentado pela Lei Federal número 13.708 de 2018, passando para R$ 1.550. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Comunico que os vereadores Célio e Uziel votaram favoravelmente ao projeto de forma escrita. O áudio do vereador Valdemar. Áudio dos vereadores Valdemar. Eu, vereador Valdemar, voto favorável à Lei Ordinária 61/2020, que concede adequação ao piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias e da outras providências. Em discussão, o referido projeto. Com a palavra, vereador Paulo. Então, vereadores, comunidade e principalmente os agentes comunitários, né, vereador Marli, que estão nos escutando, né? Primeiro aqui, falando em nome da Câmara, agradecer o trabalho que os agentes comunitários desenvolvem no município de Garuva. Trabalho importante,
trabalho que dependesse das agentes comunitárias, ele podia ser maior. Elas têm vontade de trabalhar melhor, mais, têm vontade de fazer a diferença. Então, quero aqui já agradecer as agentes comunitárias, as agentes de endemia, que estão aí com um quadro reduzindo, trabalhando, combatendo os focos, tanto que o nosso município, né, vereador Marli, a gente tem foco, mas não tem caso significativo de dengue. Então, isso significa que é um trabalho exclusivamente desses agentes comunitários de saúde, porque não é o médico, não é a enfermeira, não é Isa, que está indo nas casas, é essas abençoadas aí que fazem a diferença para a saúde garuvense. E que já, então, agradecer e dizer para vocês, né, que vocês estavam preocupados, mas a Câmara de Vereadores não estava de maneira nenhuma atrasando esse projeto. Nós fomos estudar o projeto para ver a base legal, porque dentro daquele artigo da Lei Complementar 173 do Governo Federal, ele impede o aumento de salários, mas tem o artigo 8º da lei que permite quando esse aumento já estava previsto na lei de 2018. Então, como já estava previsto na lei de 2018, ninguém imaginou que em 2021 ia estar tendo uma epidemia desse tamanho, uma pandemia. A lei 173, ela diz que não pode aumentar salário, mas como já era previsto anterior, então tem legalidade. Muito obrigado. Dependesse da Câmara de Vereador, até ia ser mais do que o piso, com certeza. Até foi indicação da vereadora Marli no passado isso, né, vereador? Obrigado, Paulo. Continua a discussão, o projeto? Com a palavra o vereador Juca. Só para agradecer elas e também a secretária Isa, que se dedicou nesse projeto. Acho que todos os vereadores aqui foram cobrados, né? Engraçado que não é nós, se fosse nós já tinha feito lá atrás, já em janeiro, né? Mas enfim, aí quando chega aqui a gente tem que se analisar e quero aqui parabenizar os presidentes das comissões que são atentos a essas leis, e nós tínhamos essa lei federal, mas o artigo 8, lá no inciso 4, nos dá a prerrogativa de que anterior à pandemia podemos cumprir com as demandas que assim surgem com esse projeto. Então, parabenizar a todas, confortar a todas que vão receber direitinho, e como o vereador Paulo falou, se dependesse de nós, isso nós aumentava. Mas acho que a vereadora Marli vai continuar o nosso bastão, nós vamos passar o bastão dela para a semana que vem para ela aqui, e vamos desejar que ela consiga aumentar para uns R$2.000 por mês, quem sabe, aí para elas ter valorizada, e o Paulo falou muito bem sobre a dengue, veja bem, o foco temos um monte, não temos nenhuma pessoa doente, nada, né? Isso é uma coisa assim, bastante incisiva do trabalho deles, que eles consigam identificar antes da larva virar mosquito, né? Então isso é muito bom, sinal que eles estão trabalhando. Eu sei que a Isa é a detentora da titularidade da Secretaria, levo os parabéns para eles, que Deus abençoe, que quando que vem nós conseguimos aumentar o efetivo, Isa, quem sabe você consegue antes de terminar o teu mandato, até chamar os outros dois que faltam, da endemia, né, Paulo, se não me engano, né? Então, mais no mais, parabéns, e parabéns a todos, e que Deus abençoe. Muito obrigado. O voto é favorável. Com a palavra, a vereadora Marli. Boa noite a todos que nos ouvem. A jornalista, o Harrison, a Isabela, que responde pela pasta da saúde. Quero deixar também aqui o meu recado a todos os agentes de endemias, agentes comunitários, com certeza estão nos ouvindo aí, e a Isabela também, que passe a eles que a gente está aqui sempre para poder contribuir o menor, trabalhando sempre paralelo ao executivo e todas as secretarias, a gente está aí sempre para somar. E os agentes de saúde e agentes de endemia, eles nos mostram toda a estatística, né, de como está a rua, como que está nos lares das pessoas, e nos mostram o trabalho bem feito delas. E a gente vem lutando aí, claro, com certeza que a gente queria muito mais para eles, né? Ser muito bem gratificado, muito mais. Mas eu acho que aí já está de contento a eles, era o que eles queriam,
e a gente, ainda bem que existe essa brecha aí, que pode hoje poder estar passando para eles essa questão. E o que cabe a mim, nessa nova gestão, ano que vem, com certeza, como disse o vereador Juca, estou aqui representando não só a saúde, mas todas as áreas, mas principalmente a saúde, que é minha bandeira. Com certeza eu quero muito contribuir cada vez mais. Seria isso, e o meu voto é favorável, com certeza. Obrigado, vereadora Marli. Continua a discussão, vereador Celso com a palavra. Senhor presidente, eu quero também aqui deixar minha gratidão aos agentes comunitários e dizer que acho que valeu a pena a nossa a discussão, o nosso debate com relação a essa questão salarial deles, né? A gente levou a reclamação, digamos assim, dos agentes para o executivo quando fomos procurados e descobrimos que foge bastante, às vezes, uma porcentagem da prerrogativa municipal a questão salarial, porque eles são regidos, de certa forma, pela lei federal também, né? Se não estou equivocado, isso gerou um certo impasse. Mas, enfim, o executivo acabou nos atendendo e estamos aí aprovando. Eu sou favorável à lei 61 de 2020. Obrigado. Obrigado, vereador Celso. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Não, só votação. Tá? Só tem uma votação, esse. Primeira votação. Só uma votação. Só uma votação. Em votação, isso. Aprovado o projeto de lei ordinário número 63, 2020. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 7 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara, subscrito pelo vereador Luiz Antônio de Oliveira. Projeto de lei ordinária número 7 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara da Costa Lima, subscrito pelo vereador Luiz Antônio de Oliveira, o qual cria, no âmbito do município de Garuva, a Lei de Incentivo ao Artesanato. Segundo a exposição de motivos, a comercialização dos produtos artesanais sempre foi um dos maiores desafios para o artesanato, sendo necessário estabelecer mecanismos que possibilitem ao artesão ter acesso a um espaço público para a promoção da sua arte e fortalecimento de micro e pequenos negócios como forma de promover o desenvolvimento social e econômico. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução do áudio do vereador Valdemar com discussão e votação. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 07/2020. Cria no âmbito do município de Garuva a Lei de Incentivo ao Artesanato. Comunico que os vereadores Célio e Uziel votaram favoravelmente ao projeto de forma escrita. Em discussão, o referido projeto. Com a palavra, o vereador Paulo. Então, vereadores, para quem... A vereadora Marli, com certeza, eu lembro que estava. O vereador Celso, com certeza, lembro que estava. Não lembro do vereador Estocco, se estava. Não, o vereador Estocco não estava, porque era do PP na época. Mas o vereador Juca estava. Uma das primeiras comunidades que a gente foi, quando nós éramos candidatos, nós fomos lá no Morro do 15. Os senhores se lembram disso. E lá é uma comunidade, vamos dizer, de artesãos ali, né? Onde mora a família da dona Judite, e, enfim, ali o Samir e todos eles ali. É uma comunidade de artesãos, vivem do cipó em bé, da tecelagem. E aquele dia, então, eles pediram para nós duas coisas. E as duas coisas a gente conseguiu cumprir nessa legislatura. Primeiro era reconhecer eles como uma comunidade tradicional do município de Garuva. Você saírem do anonimato,
da fama do que vai e entra na propriedade dos outros para roubar cipó e palmito, que era assim que eles eram taxados, vamos dizer assim, exploradores da Mata Atlântica, né? Usurpadores, né? E a gente trouxe para a verdade que são pessoas simples que têm na sua cultura a tecelagem, que aprenderam com os seus bisavós, que aprenderam, né? Com seus avós, enfim, aquela tradição familiar. E era o que restava para eles naquela época, que Garuva era um simples local de passagem, né? Não era nem município ainda, quando essas pessoas já exerciam atividade e eles queriam só ser reconhecidos. Então a Câmara de Vereador fez isso, reconheceu eles como cipozeiros, artesão, e também deixa para qualquer comunidade tradicional do nosso município aberto, aqueles que ainda quiserem se caracterizar, e ainda espero que os pescadores aí do Palmital também se declarem como comunidade tradicional do nosso município. E agora a gente culmina então, né, vereador Juca? A gente culmina então com o projeto de lei desta casa, porque nós, vereadores todos, discutimos muito o assunto, todos nós somos de acordo com o desenvolvimento e reconhecimento de todo o artesanato do município de Garuva. Esse é um resgate que a Câmara de Vereadores faz e vai propiciar ao Poder Executivo. Ele vai propiciar as ferramentas necessárias para a gente fazer com que essa atividade tão importante para o município, para as famílias, ela se torne melhor, ela se torne mais profissional, e que, se o Executivo quiser, nós, vereadores, estamos dando essa ferramenta. Né, vereador Juca, está lá para o novo prefeito, a partir do ano que vem. Então, poder desenvolver as políticas públicas, trazer, por exemplo, vai poder trazer oficinas para melhorar a questão do artesanato deles. Podemos fazer outros tipos de artesanato, podemos sofisticar ou usar outros tipos de fibra que tem, tipo a banana. Quem tece muito pouco fibra de banana, pode fazer essa oficina. A gente pode pegar o pessoal do artesão, agora, e se quiser, nós podemos colocar nas escolas para lhe darem aula como atividade paralela para as crianças, como podemos colocar na saúde, para tirar o pessoal que estão aí com terapia, fisioterapia, estímulo para as pessoas que estão com depressão, enfim. É uma ferramenta que a Câmara de Vereadores dá para os senhores artesãos. Muito obrigado, senhores artesãos, pelo que os senhores fazem pelo município de Garuva. Esse reconhecimento tardio, mas veio. Obrigado, artesãos de Garuva. Obrigado, vereador Paulo. Continuando a discussão, vereador, com a palavra, a vereadora Marli. Boa noite novamente. Até quero aproveitar aqui que o nosso jornalista Harrison, quero parabenizar, aproveitando aqui sobre esse projeto, o valor que você está dando a nossos artesãos da cidade. Né? A gente vê que você está publicando todos que estão querendo mostrar o seu trabalho no artesanato. Eu vejo que até as bolachinhas é uma forma de artesanato, né? Eu vejo que você está mostrando sobre o crochê, sobre tudo isso, é um incentivo que as pessoas estão recebendo. E essa questão que o Paulo falou do Morro do 15, que eu estive presente lá também, lá atrás, a gente vê como eles nunca tiveram valor, né? Então, hoje, com esse projeto, eles podem adentrar até nas propriedades, como a gente já bem comentou aqui, né, nas comissões. Eles podem ter um crachá como artesão, eles podem ter uma carteirinha e se apresentar para poder ir coletar o cipó e tudo mais. É isso que eles querem, ser reconhecido. Então, o artesanato abrange muitas atividades, né? Então, a gente está aí para ajudar e quero parabenizar e sou favorável a esse projeto. Obrigado, vereadora Marli. Continua a discussão com a palavra, vereador Juca do Vime. Agora é a hora, né? Vereador Paulo, eu quero aqui parabenizar, os dois projetos foram de autoria do vereador Paulo,
o do reconhecimento dos povos tradicionais do Cipotimbé, né? E agora o incentivo. Você veja bem aqui, nobres pares que estão aqui nos assistindo, Hélice e Isa, como essa Câmara ela dá a oportunidade do Executivo, de alguma maneira, inserir essas pessoas na sociedade, de incentivar. Também já veio o Paulo deu uma ideia boa de talvez nós contratar eles para fazer aula de terapia. Eu vejo que o Harris fez várias reportagens, inclusive do Vime, até foi entrevistado pela sua companheira lá, do Vime, do artesanato das bolachinhas, do tricô. Parece que até uma pessoa que já conseguiu até vai construir a casa, intermédio da sua reportagem lá do tricô, lá acho que é a Viva do Jorjão, se não me engano. Então, o senhor está de parabéns. E eu vou usar uma frase da Jocasta, gente da gente, né? Eu achei interessante aquilo. Parabéns, seu Harrison, pelo seu trabalho. Isso aqui vem a calhar ajudar. Eu acho que a partir de janeiro, o próximo secretário que assumir do lado do turismo aí, tem que desenvolver essas áreas, né, Paulo? Eu tive o prazer no dia, vereador Marli, vereador Stocco, vereador Celso e os outros que estão aqui nos assistindo, de vir com o vereador Paulo, junto com o professor da faculdade de Florianópolis, né, Paulo? Foi no dia, era um sábado à tarde. Paulo, hoje tem que estar no Morro do 15. Vamos lá, quero te mostrar como é que funciona. Fui eu e o Marcelino e você, e chegamos lá, já estavam eles, né, debatendo, conversando. Douglas, né, lá na casa da dona Judite. Até, Harrison, eu te recomendo você fazer uma reportagem do Cipotimbé lá no Morro do 15. Paulo te leva lá, é muito legal, um lugar aconchegante, um pessoal carinhoso, com a vontade de trabalhar, a vontade de mostrar o trabalho. E eu sempre digo assim, quando você constrói com as suas mãos, digniga a pessoa. Que nem passou o vendaval, eu não achava pedreiro, eu falei, mulher, vamos fazer essa desgraça, esse telhado nós mesmos. E peguemos um pedreiro lá e nós mesmo fizemos. Então, quando você termina o serviço, chega no final do dia, você fica, consegui fazer isso, resgata a autoestima da pessoa. Então, esses projetos que o vereador Paulo fez aí, eu parabenizo. E que o Executivo, a partir do ano que vem, torne, de alguma maneira, que nós possa levar para algumas feiras, mostrar a nossa cultura, o que nós fazemos, o que nós podemos fazer. Nós temos muita coisa que podemos desenvolver, não só o Vime, mas também tem o cipó, tem as bolachinhas, tem o tricô, tem vários outros de artesanato que nós poderíamos mostrar, né? Isso é importante para se resgatar e incluir, às vezes, até, doutor Paulo, eu venho aqui na nossa grade curricular. Nós sabemos muito bem quem é Zumbi do Palmares, e não sabemos o que nós vivemos, como Garuva ela nasceu, né? Os franceses vieram para cá, enfim, toda uma história que foi contada pelo escritor Gleison Vieira, né? Então, isso eu acho que é interessante. Mas o que a gente quer dizer é que essa casa aqui sempre esteve atenta à demanda da população, e de fazer mecanismo de que o prefeito consiga transformar. Talvez em muitos momentos não fomos ouvidos, né? De maneiras, às vezes de uma maneira, talvez a nossa abordagem não foi numa ótica boa do Executivo entender, mas a vontade nossa é de que nós temos muito para mostrar, muito para ensinar e bastante a aprender. Então, parabéns, vereador Paulo. Meu voto é favorável. Vereador Juca, continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei ordinária número 7 de 2020. Leitura do parecer conjunto das comissões que analisaram o projeto de lei complementar número 5 de 2020. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a validade do requerimento do ano de 2020 para a isenção de IPTU para os imóveis que comprovem a exploração econômica agropecuária ou extrativa vegetal e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, o projeto de lei apresenta ações no âmbito do município de Garuva para apoio à recuperação da economia garuvense, especificamente para o restabelecimento das atividades agrícolas dos produtores rurais do município, causadas principalmente pelo ciclone Bomba, e auxiliar no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto.
Em primeira discussão, o referido projeto. Com a palavra, vereador Paulo. Consideração, vereador, estou que deixar marcado, até ia procurar aqui, mas não deu tempo. Mas, de lembrança, eu tenho aqui que esse é um pedido de indicação do vereador Valdemar, é um pedido de indicação sua, da sua autoria, foi pedido de indicação da minha autoria. Eu lembro que o vereador Celso, na Comissão de Finanças, quando o secretário Márcio, amarramos ele numa ata, o vereador Celso, lembra que ele se comprometeu de fazer a mudança, o vereador Juca também fazia parte da comissão, quando fosse fazer a lei, mudasse a lei do Código Tributário e incluir um tratamento especial para os agricultores, né? Que a expansão do município foi para o interior. Eles estavam lá há muito tempo produzindo, né? O desenvolvimento do município leva, então, o que era zona rural virar urbana. E do dia para a noite, o cara que tem uma propriedade grande está tendo valores proporcional à terra de IPTU de 30, 40, 50 mil reais, o que favorece, sim, o cara ter que vender a propriedade e ir embora. E isso, sim, favorece a especulação imobiliária, porque o cara fica com a dívida ativa na prefeitura do tamanho do mundo, e o cara fica desesperado e todo ano ele tem que ir na prefeitura, ele tem que provar que ele continua produzindo, em vez de a gente fazer o contrário, né? Da gente controlar eles e quando ele vendesse, aí ele deixa de ser produtor, ele perde o incentivo. Não, ele tem que dizer que ele é produtor. Então, a gente tem uma inversão de valores. E toda a vida nós batemos nisso aqui. A casa sempre bateu nessa injustiça de fazer eles todo ano ir lá, sendo que é um gatilho tão mais fácil a gente fazer o trabalho ao contrário. É mais fácil a prefeitura ir lá e dizer, não, aquele fulano vendeu e não é mais agricultor, do que todos os agricultores virem na prefeitura dizer que são agricultor. Afinal de contas, passa por ali o controle deles, passa ali o bloco de nota deles, né? Passa por nós, técnicos, e fazer uma visita, passa por todo mundo que vai para o interior e vê eles produzindo. Por que é que eles têm que vir todo ano ali? Por que os aposentados que eram produtores rurais e estão na terra, eles não podem ficar na terra deles lá, enquanto eles não vendem sem pagar IPTU? Lógico que eles podem. Então, nós estamos fazendo a justiça. Então, esse projeto ele quer agradecer, então, né, vereadores, ao secretário Márcio, que ele cumpriu com aquilo que nós tratamos, o vereador Celso e o vereador Juca, quando vocês estavam na comissão. E a indicação do vereador Valdemar, a indicação do vereador Estocco. O vereador Armali também, com certeza, batalhou em cima do assunto, mas eu que eu me lembro é os senhores vereadores. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 5 de 2020. Nesse momento, convido o senhor Erison Charles para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, a fim de discutir em comemoração ao aniversário da empresa garuvense Folha Norte Santa Catarina. Boa noite. Fique à vontade. Uma boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, à Câmara de Vereadores de Garuva pela oportunidade de poder comemorar com vocês, vereadores, e com toda a população de Garuva, o aniversário de 1º ano do Folha Norte SC. Desde o dia 26 de novembro de 2019, Garuva pôde ver orgulhosa seus parentes, vizinhos e amigos contarem sobre suas histórias nas TVs de todo o Brasil, como resultados do jornalismo do Folha Norte SC, que marcou e marca a história por aqui. Vejo o orgulho do meu povo que brilha nacionalmente com suas histórias, sendo exemplos de vida para a população brasileira que cativou-se com a simplicidade e a perseverança da população garuvense. Vejo sonhos sendo construídos e reconstruídos, como todas as casas levantadas até aqui, em campanha, que não são méritos meus, mas sim de vocês, leitores, que tomam as dores das minhas histórias contadas, como suas também. E é essa forma
tenho para agradecer a cada um de vocês, garuvenses, e contribuíram de todas as formas possíveis para meu desenvolvimento como cidadão. Saí da cidade para buscar também o meu sonho, a formação acadêmica. Retorno para gratificar a todos vocês que fizeram parte dessa conquista e observam a ascensão de uma empresa de comunicação genuinamente garuvense, criada por um jornalista nascido aqui e que agora tem como missão levar o jornalismo feito por aqui para outros municípios, como Itapuá, São Francisco do Sul, Campo Alegre e Araquari, que também me recebem como um novo membro municipal. É de Garuva, é de vocês, o jornal que hoje é convidado para palestrar em faculdades de jornalismo, com uma empresa que se destaca em tão pouco tempo de atuação. É o Folha Norte CC, que serviu como material de estudo para mestrandos da Universidade de São Paulo, a USP, pois os louros conquistados pelo jornal chegaram a seus ouvidos. Foi ao Folha Norte CC os parabéns recebidos pelo presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Sérgio Rodrigo Alves, que ressaltou o destaque do jornal em âmbito estadual. Como empresário, também deixo aqui meus agradecimentos à SIG, que não mediu esforços para fortalecer meu desenvolvimento e o desenvolvimento do Folha Norte CC. Assim como sou grato à CIFS, de São Francisco do Sul, à SIACA, de Campo Alegre, e à CIA, de Araquari. Também me receberam de portas abertas. Meu agradecimento especial também a todos os patrocinadores do Folha Norte CC que fazem o jornalismo local acontecer. O Folha Norte CC crescerá ainda mais em 2021. Eu convido a todos vocês, com gratidão, a fazer parte dessa história. Seguindo o juramento que fiz em dedicar todas as minhas palavras até os últimos dias da minha vida àqueles que não são ouvidos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Elson, a você e à empresa pelo seu trabalho nesse município e pelos garuvenses. Parabéns. Nesse momento, eu convido a responsável pela Secretaria de Saúde do município, senhora Isabelle Aragão, para fazer uso da tribuna por até 10 minutos, a fim de explanar sobre as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Ficamos imensamente felizes em ter essa oportunidade, né, de apresentar a vocês as ações desenvolvidas na Secretaria de Saúde nesse ano de 2020. Podemos considerar que esse ano não foi um ano atípico, de muitos desafios em função da pandemia, porém, com o apoio de todos os nossos profissionais, nós conseguimos ofertar à população um serviço de qualidade, né, apesar de dúvidas que nos cercavam durante o início da pandemia. Infelizmente, ainda estamos com um número acentuado de casos, os hospitais lotados, os profissionais cansados. Por isso, eu aproveito essa oportunidade, antes de falar das ações, e peço à população e aos donos de estabelecimentos que respeitem as determinações sanitárias. Vamos fazer uso da máscara, vamos manter o distanciamento, vamos respeitar o isolamento, que os donos dos estabelecimentos respeitem os decretos, com as capacidades exigidas, né, 30%, 40%, dependendo de cada setor. Tá? Cada um fazer o seu papel, conseguimos minimizar as consequências dessa pandemia. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre investimentos. Né? Esse ano nós tivemos 2 grandes investimentos. Um foi a construção do NES, iniciamos ali em fevereiro, se eu não me engano, do Núcleo de Especialidade em Saúde. Estamos com previsão do término dessa obra para abril de 2021.
A obra foi 100% com recurso próprio, estimada em R$ 2.398.000. A gente teve um atraso em função do ciclone, né, como vocês sabem, mas não foi um atraso considerável, né? Também esse ano iniciamos a reforma e a ampliação da Unidade de Saúde Centro 1, com um término previsto já para a semana que vem, dia 18 de dezembro, estão entregando a obra. O projeto dos mobiliários também já está pronto, a Munesc nos enviou hoje. Aqui tivemos uma contrapartida do Ministério da Saúde no valor de R$ 99.000 e o restante de recurso próprio. O total da obra ficou no valor de R$ 357.404,60. Essas duas obras são importantes, a gente vai poder ofertar para a população maior qualidade. Centro 1, ali onde a gente fez a ampliação e a reforma, a gente aumentou o número de consultórios, vamos ofertar mais, vamos ter mais um médico atendendo a população, serão 2 médicos, a unidade com horário estendido, das 7 às 19, assim como já está o Jorge Paula e o Centro 2 aqui. Também vamos ter espaço para atender melhor as mulheres, né? Vão para a sua coleta de preventivo, nós não tínhamos o banheiro, agora vamos ter. Enfim, uma unidade com mais humanizada para ofertar melhor qualidade. Também agora eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? Foi um grande desafio para a equipe toda, uma doença nova. No início, a nossa maior preocupação era a compra dos insumos e materiais. Foi um desafio muito grande, os preços abusivos, a dificuldade de entrega de material, enfim, mas nossa equipe batalhou, conseguimos preços mais justos, conseguimos prazo de entrega. A gente gostaria que os nossos profissionais, em momento nenhum, ficassem sem o equipamento de proteção individual, né? A máscara, que foi o mais difícil conseguir, máscara, avental, face shield, enfim, esse tipo de material. Mas até o momento a gente não teve nenhum momento a falta desse material. Também tivemos dificuldade na compra dos testes rápidos, porém em junho a gente conseguiu fazer a aquisição. E até o momento, a gente já fez a compra de 3.500 testes rápidos. Desses 3.500 foram agora o último que a gente comprou de antígeno. O que é o antígeno, né? Só para a população entender, é aquele teste rápido que a gente pega os sintomas a gente já consegue pegar a doença no início dos sintomas. Até então, nós tínhamos o teste rápido de anticorpo, que pega detecta a doença mais no final dos sintomas, das doenças, da doença em si. A gente aplicou, até o momento, na população, 2.000 testes já foram realizados em toda a população. A gente também faz o monitoramento desses pacientes que são suspeitos e também são confirmados a doença. A gente fez, em média, já mais ou menos 8.000 ligações, monitorando todos esses pacientes diariamente. A gente tem um controle rigoroso de estoque de equipamento de proteção individual, para de forma nenhuma paralisar o serviço e manter todos os nossos profissionais com segurança. Todos os nossos profissionais são capacitados quase que semanalmente, porque a gente recebe informações novas toda semana. E o município já recebeu, para o coronavírus, do Ministério da Saúde, um total de recursos de R$ 1.324.000, tá? Que foram aplicados em investimentos, onde a gente fez o centro de referência, né? Que é anexo ao UPA. A gente vai manter ele por tempo indeterminado. Enquanto a gente tiver a pandemia, a gente vai manter. A gente tem uma equipe de médico 24 horas, técnicos de enfermagem, enfermeiros. E a gente vai manter esse estabelecimento aberto enquanto, então, tivermos a pandemia. Tá? Para esse centro de referência que a gente abriu, a gente conseguiu um recurso extra de R$ 240.000, né? Então, os municípios que abriram os centros puderam se credenciar e nós fomos então habilitados e estamos recebendo ali R$ 60.000 por mês. Dentro da saúde bucal, a gente, então, está fazendo a confecção, instalação de próteses dentárias, ela sendo parcial ou total.
A gente consegue ofertar para a população, dentro da odontologia, a parte de endodontia, periodontia, que são as especialidades da odontologia. A gente disponibiliza também exames de imagem, que são os raios-x panorâmicos. A gente conseguiu, esse ano a gente fez a aquisição de um consultório odontológico móvel. Então, a gente consegue fazer um tratamento de restauração na casa do paciente. Então, aqueles pacientes acamados, os idosos, né, as crianças, acamadas especiais, exatamente, Marli. A gente consegue fazer no domicílio agora esse tratamento. Fizemos aquisição de alguns equipamentos, né, para odontologia. Ali no setor de agendamento de consultas e regulação, que é onde a gente faz todo o agendamento para pacientes que precisam de ultrassom, ressonância, tomografias, consultas especializadas. Então, durante esse ano, a gente conseguiu reduzir as nossas filas, principalmente agora mais para o final do ano, onde deu ali outubro, novembro, foram uns meses que a gente conseguiu agendar muita coisa. A gente conseguiu, para vocês terem uma ideia, o exame de ultrassonografia, hoje o paciente sai da consulta, passa na recepção e sai com a ultrassom agendada, né? Isso no início da gestão, a gente tinha uma fila de 700 pessoas aguardando para um exame. Exame de ressonância não tem o demanda reprimida. Se você recebe hoje a requisição, para mês que vem, no máximo 20 a 30 dias no máximo, já sai o exame de ressonância. Tomografia, a mesma coisa, exames de imagens, no total a gente está com as filas bem reduzidas. E agora, para início do ano que vem, acredito que para março, a oftalmologia vai funcionar da mesma forma que a ultrassonografia. Então, a ideia é que o paciente saia da consulta, foi encaminhado para o oftalmo, já vai sair com a data agendada da própria unidade. E assim a gente quer para as demais especialidades e procedimentos, né? Ampliando aos pouquinhos. Durante o ano, foram realizadas uma média de 15 mil entre consultas e procedimentos ali pelo nosso setor de regulação. Tá? E exames de patologia, esses exames laboratoriais, a gente realizou 75 mil exames no ano. Já está acabando meu tempo, né? Mas só para concluir. Tá. As nossas unidades básicas de saúde, então, todas são implantadas com o Humaniza Garuva, um programa que a gente criou para humanizar o atendimento em porta de entrada. Todas as unidades estão com telefone celular, com WhatsApp disponível. Isso aconteceu agora, faz um mês, mais ou menos, onde a população pode fazer o agendamento pelo WhatsApp, tirar dúvida, a gente pode orientar a população que chegou à consulta, porque a gente tem muita dificuldade com ligação, né? A parte de interior às vezes não pega, a pessoa perdia a consulta, então com o WhatsApp facilitou. As nossas unidades, como eu já falei, estão com 2 médicos, né? A gente fez um levantamento rápido aqui, mas para vocês terem uma ideia, até a data de hoje, Jorge Paula, por exemplo, atendeu 32.840 pacientes. A unidade central, 47 mil pacientes. Centro 1, 33 mil pacientes. Então, é uma quantidade grande de pacientes que a gente tem para atender e a gente tenta fazer da melhor forma, né? Todas as unidades estão equipadas com oxímetro, torpedo de oxigênio, poltrona para observação. A gente conseguiu equipar todas elas com isso. A vigilância em saúde, né, o serviço de epidemiologia, a gente aplicou esse ano 17 mil doses de vacina, fizemos notificações e investigações de várias doenças, tuberculose, hanseníase, estamos com casos no município aumentando, febre maculosa, que era uma doença, né, que não era tão comum, a gente tem a dengue, né, tivemos 4 ou 5 casos, e agora o coronavírus, né, que nem se fala, que a gente tem que fazer as notificações. A dengue também teve um trabalho muito árduo esse ano, porque tivemos diversos focos, né? Então a equipe, como o Juca falou, é reduzida, mas eles desenvolvem um ótimo trabalho, são comprometidos, né? Como todos os nossos profissionais. A vigilância sanitária implantou, então, esse ano, o processo de alvará sanitário 100% informatizado, facilitando, então, para os donos de estabelecimentos, né? A gente teve muitos atendimentos vindos de ouvidoria, todos eles cumpridos, né? Todos os 257 estabelecimentos visitados, 90 vistorias, 400 licenciamentos de processo de alvará, enfim, diversas ações foram desenvolvidas também pela vigilância sanitária.
A UPA tivemos a implantação do segundo médico, implantação de exames 24 horas, implantação de serviço de raio-x. Vamos ter agora, a partir de 10 de dezembro, a nossa UPA vai passar a ser administrada por uma organização social. Com essa organização social, a gente tem uma estimativa de economia de 600 a 800 mil reais no ano. Em relação à nossa farmácia básica, a gente teve melhoria no processo de controle de estoque de medicamento e material médico hospitalar. Ali na nossa farmácia são atendidos em média 550 usuários na farmácia, para retirada de medicamentos controlados, fraldas, leites, né? Temos em média 350 receitas cadastradas mensalmente só de medicamento controlado. E esse ano, para finalizar, então, a gente foi contemplado com uma emenda que foi via CIS Nordeste e que o município de Garuva vai receber 225 mil reais a partir de janeiro para consultas e exames. E ainda a gente foi contemplado com uma emenda impositiva também esse ano, no valor de 350 mil reais, mas que em função da pandemia a gente não conseguiu ter principalmente as cirurgias que nós queríamos investir. Então a gente pediu um aditivo do convênio, vai ficar para ano que vem, então a gente vai ter esse recurso também para cirurgias para ano que vem. O que eu tinha para apresentar para vocês é isso, né? Desculpe, eu passei um pouquinho do tempo. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, um questionamento. Vamos pegar a oportunidade. Paulo, quer abrir a seara? Presidente. Pois não, Paulo. Pode ficar à vontade. Então, Isa, obrigado, né, da tua presença. De antemão, quero agradecer, então, todos os profissionais da saúde. A gente agradeceu agora há pouco os agentes comunitários e o pessoal da epidemiologia e o pessoal da vigilância. Agora a gente quer agradecer todo mundo, né? Todos os profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os médicos, os motoristas de ambulância, pessoal escriturários, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais. Não podemos esquecer de nenhum. Agradecer a todos vocês que colocaram a vida de vocês em risco, enfrentando um fenômeno tão diferente que foi o Covid para todo mundo, para o mundo inteiro, imagina para nós, né? Alarmante. Acho que a equipe se comportou muito bem durante o ciclone, bomba também. Está todo mundo realmente de parabéns. Mas a gente, Isa, o munícipe de Garuva e todo mundo sempre quer mais, né? E a gente tem que estar, nós que somos funcionário público, eu me incluo como funcionário público, a gente tem que estar atento a essa demanda da sociedade, porque esse querer mais é importante a gente não levar para o lado da crítica, né? E sim levar para o lado do anseio da população, e da população que tem uma concorrência tão boa aqui no município de Garuva, porque todos os prefeitos aí, um tenta superar o outro, e isso acaba fazendo uma concorrência bacana. Graças a Deus aqui em Garuva a gente não fala que um prefeito rouba mais do que o outro. A gente fala que, e é verdade, isso é a verdade, né? Desde que eu estou aqui, né? O prefeito Cid quis ser melhor que o prefeito Saul, que quis ser melhor que o prefeito Zé, e depois vem o João Romão querer ser melhor que o Cid, depois vem Zé, e depois agora vem Rodrigo, que quer ser melhor que todo mundo, e isso acaba sendo bom. E isso acaba tendo um progresso dentro do serviço público. E as pessoas começam a se acostumar com o que é bom, e aí querem mais. É simples assim. Se antes você não tinha médico, quando você tem 2 médicos, nossa, que evolução, mas aí já no próximo, você tem 2, eu quero 4. E se eu quero 4, eu quero 6. Agora eu quero um geriatra, agora eu quero um pediatra, eu quero um oftalmo, quero um cardiologista, e assim é. Então, se a gente parar para pensar, o município de Garuva é bem assistido. Só que a reflexão que eu faço isso agora é uma reflexão para a gente pensar. Até para o prefeito pensar e para a gente, como profissionais da prefeitura, pensar. Está na hora da gente fazer uma nova mudança de paradigma. Está na hora da gente mudar e a nossa maneira de ser
ansioso como a população a gente se superar nas expectativas e na nossa própria organização. Aí eu vou usar um exemplo que você deu agora há pouco. Você falou ali que eu consegui pegar ali, que eu estava acabando, você começou a falar ligeiro. Você falou que 33 mil pacientes foram atendidos no ano, nas unidades? Você pode repetir ali os números que você falou das unidades? Você falou, eu só consegui anotar uma que era 33. Lá no Bararas foram realizados 12.190 atendimentos. 12.190 atendimentos. Jorge Paula, 32.841 atendimentos. Urubuquara, 18.593 atendimentos. Unidade Central, 47.702 atendimentos. Centro 1, 33.868 atendimentos. Núcleo de Especialidade em Saúde, 13.209 atendimentos. E a UPA, quase 30 mil atendimentos. Então, isso no ano? No ano de 2020. Então, senhores, eu nem vou fazer a matemática aí, que foi tanto 3 mil se for cobrar aqui, é só o Celso que faz de cabeça, capaz de ter somado, eu não consigo somar tão rápido aí, mas aí dá 200 mil exames para uma população de 20 mil habitantes. Ô Paulo, só para esclarecer, esses números, então assim, o paciente que foi lá para retirar o medicamento, é um atendimento, o paciente que foi fazer a vacina, é um atendimento, Sim. É uma consulta médica, uma consulta de enfermagem, um teste Sim. rápido, Sim. Né? Sim. Então são todos os procedimentos, mas sim, todos os procedimentos. É bastante. Todos os procedimentos. Nós temos 75 mil exames de patologia clínica, acho que você se referiu, 75 mil. E são exames mesmo, exame de sangue, exame de fezes, né? Exame de patologia clínica, isso, exame específico, exames aquele da rotina. 75 mil exames dá 3,75 exames por habitante de Garuva. Exatamente. Então, nós temos que fazer uma mudança de paradigma, Juarez, mas é uma mudança positiva, estou sendo proativo, não estou fazendo uma crítica. Estou falando que quando a gente tem recurso e tem um volume de trabalho tão grande assim, nós temos que agora dar um passo na frente, e aí conto com... Por que eu estou falando essa discussão? Porque eu conto com vocês, profissional da saúde, não sei quem vai ser o novo secretário, né? Mas eu sei que você vai permanecer, espero que fique com nós, né? Até a tua aposentadoria. E aí você precisa puxar essa discussão com o novo prefeito, porque se a gente faz tanto recurso, a gente atende legal, tem esse número todo de atendimento, nós tínhamos que estar com a saúde quase plena. E a gente não está com a saúde quase plena. Então, se a gente não está com a saúde quase plena, onde é que está o nosso calo? O nosso calo só está num ponto, que é o saneamento básico. Porque se a gente tem o saneamento básico, e se a gente tem um tratamento d'água condizente com as normativas em toda essa população de Garuva, a gente ia estar com esse recurso todo, nós ia estar trabalhando realmente a prevenção. Nós ia estar lá na frente, que eu sei que é um desejo dos profissionais de saúde, né, Marli? O desejo nosso é a prevenção, mas enquanto a gente não conseguir, Isa, sensibilizar o governo e que o tratamento e saneamento é fundamental, a gente vai continuar, mesmo fazendo esse excelente trabalho aqui, ainda correndo atrás da doença, como a gente está fazendo. Nós temos que fazer a prevenção. E aí que eu convoco, então, parabenizar os funcionários todos da saúde e pedir para vocês entrarem nessa discussão, junto conosco, com a nova Câmara de Vereadores, né, que está aqui a vereadora Marli, que nem o Juca falou que vai deixar o bastão. A vereadora Marli vai representar todos nós que estamos saindo, porque ela sabe o que a gente pensa, né, com os novos vereadores, para a gente dar um pulo maior, né, vereador Celso, que tanto pediu, um pulo maior, a gente tem que trabalhar em cima do saneamento e da prevenção da doença, que daí a gente vai ser a cidade da saúde mesmo. Mas no mais, meus parabéns, Isa, leve para todo mundo meus parabéns. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Com a palavra, a vereadora Marli. Boa noite, Isabela. Quero iniciar já te parabenizando por tão bem conduzir a pasta da saúde. Eu sei que nesse momento que é tão difícil, né, que estamos vivendo, principalmente com o Covid, nesses números, vereador Paulo, que são
enormes para a nossa cidade, que a gente se assusta, né? Um grande número de atendimento, de exames, e eu não me assusto porque eu sei que a demanda é grande em todas as áreas, tanto na UPA, nos postos de saúde, em todos os lugares. Então, a gente vê o quão os nossos colaboradores da saúde estão ali ferrenho, trabalhando e colocando a sua vida em risco, né, na questão do Covid que eu estou falando, mas não é só o Covid. A todo momento, hoje mesmo eu estive na UPA com um caso que aconteceu de um amigo nosso, então eu vi ali que sempre está se virando nos 30. E várias pessoas chegando ao mesmo tempo, então não é só na UPA, mas nas unidades também. Mas eu vejo, em todo esse tempo que eu trabalho na saúde, só aqui no município, são 34 anos de enfermagem, eu vejo a mudança que teve nesses últimos anos com a questão do respaldo para os funcionários trabalhar. Hoje tudo é diferente, como você bem disse, hoje todo mundo está aí com oxímetro, com tudo que é coisa, era assim, que lá tinha na sala de emergência, e olha lá, um oxímetro que era uma coisa hoje considerada muito simples, né? A gente lutava até por qualquer material ali para trabalhar na sala de emergência. Então, hoje eu vejo aí um respaldo muito bom para todos os funcionários trabalhar. Então, eu vejo que muita coisa tem que mudar na parte preventiva, bem o vereador Paulo falou, que a gente luta muito pela essa questão da prevenção, mas eu creio que estamos no caminho certo e que todos estão batalhando para isso, e eu penso que o ano que vem, se Deus quiser que esse Covid, né, com a vacina venha aí para poder solucionar, eu acho que 100% vai demorar muito, mas que já vai poder trabalhar, principalmente na questão que eu sei que é um incômodo e muita cobrança em cima de todos, é a questão das cirurgias, que a demanda está reprimida e que não está tendo um êxito nessa questão, mas o ano que vem eu tenho certeza que isso tudo vai começar a fluir. Então, quero parabenizar aqui todos os funcionários e o setor todo da saúde, principalmente você que esteve à frente de todos. Era isso. Obrigada. Obrigada, Marli. Com a palavra, o vereador Celso. Obrigado, presidente. Eu, de antemão, quero também aqui fazer coro com os nobres vereadores que não me antecedeu aí, vereador Paulo e vereador Marli, quando eles externam a gratidão aí na pessoa representando a Secretaria de Saúde, na pessoa da Isabela, a todos os funcionários dessa pasta, que é uma responsabilidade tão grande, diante de tão grande momento preocupante na saúde que estamos atravessando. São as nossas linhas de frente, portanto, não só essa vez, mas sempre a gente está aqui repetindo isso, né? Reconhecendo o trabalho da saúde, dos agentes comunitários, enfim, foi citado todos aí. Aqui nós temos uma que faz parte desse quadro, que é a vereadora Marli. Portanto, nossa gratidão a todos os funcionários da saúde, Isabela. Hoje nós votamos, eu queria só fazer uma pequena pergunta para a secretária, então secretária. Nós fizemos a aprovação do projeto de lei complementar aqui, número 4, 2020, e ele se refere à estruturação administrativa do município na área da saúde e mais especificamente nas OS, né, na organização social, no pronto atendimento. E o que muitos garuvenses, muitos da sociedade ainda não sabem é que a unidade de pronto atendimento ela é administrada, ela é terceirizada. Até então era e vai continuar sendo pelas OS, né? E gostaria de uma pincelada da secretária nessa questão das OS. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, numa outra oportunidade, mas mais para deixar um pouco mais explícito para as pessoas que provavelmente vão nos perguntar e deixar registrado como que vai ser o funcionamento, se vai melhorar e como vai ser feito essa melhora. Obrigado.
Até a inauguração do nosso PA, nós temos 10 anos de pronto atendimento, se eu não me engano, né, Marli? E desde quando, então, nós inauguramos o nosso pronto atendimento, a equipe médica e a equipe de enfermeiros, não os técnicos de enfermagem, os enfermeiros sempre foram terceirizados, né? Foi através primeiro de uma empresa, depois a empresa virou um instituto, e até um ano passado esse instituto veio tocando com o médico e o enfermeiro. O restante da equipe eram todos servidores da prefeitura. E desde então que a gente inaugurou a unidade de pronto atendimento, a gente vem buscando ajuda, que acho que até a última vez que eu vim apresentar a LDO, se eu não me engano, ou a LOA, não lembro agora, a gente falou sobre o recurso federal para ajuda de custo da nossa unidade de pronto atendimento, que nunca tivemos, né? O UPA até então sempre foi tocado com 100% de recurso próprio. E tem um custo muito alto essa unidade de pronto atendimento, né? Então a gente fez um estudo, porque a gente observou que em várias cidades do país as unidades de pronto atendimento, alguns hospitais são OSs que estão tocando, e a gente foi fazer um estudo para ver como isso se comportaria no município de Garuva. E aí, para nossa surpresa, sim, existe uma possibilidade de diminuição de custos, né, que gera em torno de 600 a 800 mil reais. Então, a gente resolveu investir nessa organização social. Então, lançamos o edital, e aí tem todo um trâmite, né? Enfim, demorou um pouco, mas aí lançamos o edital e teve uma empresa que apresentou documentação e está tudo ok, fizemos um contrato. Esse edital ele consta no nosso contrato existe uma comissão fiscalizadora, e essa comissão fiscalizadora então vai ter a função de fiscalizar todas as ações que a SOS vir a tomar dentro da unidade de pronto atendimento. Então ali a gente vai avaliar desde quantidade de atendimento, número de reclamações de ouvidoria, quantidade de pacientes que vão a óbito, quantidade de pacientes versus quantidade de exames solicitados, né? Enfim, diversos indicadores que a gente vai ter que avaliar e que eles vão ter metas a serem cumpridas. Caso não atinjam a meta, né, o recurso acaba, o valor que a gente repassa ao OS, ela acaba sendo reduzido. E a gente acredita que vai ter mais qualidade no atendimento, né, com melhor custo para o município. Na semana passada, por coincidência, eu recebi uma ligação da coordenadora da rede de urgência e emergência da nossa região Macro Nordeste, porque no ano passado, se eu não me engano, a gente fez uma solicitação para a nossa UPA ser credenciada via Ministério da Saúde. E isso parou lá no Estado, porque eles não viam que Garuva tinha essa necessidade, né, perante o Ministério da Saúde. Mas agora eles fizeram um estudo e entenderam que sim. Então, passou na última reunião dos secretários, já foi aprovado. Então, hoje, Garuva já consta na rede de urgência e emergência do Estado de Santa Catarina. E aí, agora, a gente vai começar a preparar a documentação, que quem vai fazer toda essa documentação junto com a gente é a OS. Ele já tem experiência, porque ele já tem outros pronto-atendimentos, unidades que já são credenciadas com o Ministério, então ele já tem uma habilidade para isso, né? Então, eles vão nos ajudar para a gente preparar a documentação e a gente vamos passar a receber, não sei que data, que mês do ano 2021, mas a gente vai receber um recurso, que vai nos ajudar ainda mais com o custeio da organização social. A organização social, ela fez um edital para a contratação de todos os profissionais, o edital foi publicado, então as pessoas puderam se enviar currículo, passaram por entrevista, né? Já fizemos 2 ou 3 reuniões para alinhar toda essa transição, né? A gente está acompanhando bem de perto. E agora, na quinta-feira, 10 de dezembro, eles vão assumir, então, a gestão da unidade de pronto atendimento. Mas nós, enquanto Secretaria de Saúde, ali vamos ter a responsabilidade de fiscalizar, né, mensalmente, enfim, tudo que vem acontecendo ali, todas as atividades desenvolvidas, né? Só para a população entender, por exemplo, se eles forem fazer uma compra de algum equipamento,
Eles têm que apresentar para a gente 3 orçamentos para a comissão, aí a comissão avalia a necessidade daquele equipamento, avalia o valor, se é o valor de mercado, aí sim aprova ou não, né? Enfim, são diversos fatores assim que são bem controlado, assim. Só uma palavra, Isa. Eu acho que seria bom ressaltar que eles estão valorizando os nossos funcionários, né, para não ficarem desempregados, os garuvenses. Porque a gente tinha muito servidor contratado que não eram efetivos, porque foi aumentando, né, o serviço dentro da Secretaria de Saúde, e a gente foi tendo que aumentar o quadro, e até então não teve concurso. E aí esses profissionais que são efetivos estão voltando para a atenção básica, para as nossas unidades, e os contratados, então, a gente teria que encerrar o contrato. Só que nós temos muitos contratados de ótima qualidade, né? Então, eles tiveram a oportunidade de entregar o currículo, passaram por uma entrevista, e eu acredito que, não sei quem são todos ainda, a gente não sabe, né? Mas a grande parte vai continuar ali na unidade de pronto atendimento ainda. Obrigado, Isa. Essa é uma preocupação dessa casa e eu creio que de todos os munícipes, né? Mas a gente fica mais otimista ouvindo de você, né? Essa explanação de que a tendência é que vai melhorar realmente com essa nova organização social que está para começar aí a partir do dia 10. Obrigado. Com a palavra, vereador Juca. Boa noite a todos, boa noite, secretária. Uma honra ter a senhora aqui, mas não fique com medo não, que hoje as perguntas não são cabíveis. Secretária, eu quero aqui que a senhora leve já tecendo e falar depois dos nobres vereadores. Não é fácil, todos têm o dom da oratória e um compreendimento, entendimento da situação. Eu quero aqui que a senhora leve os parabéns para todos os profissionais. Passamos um ano não atípico, né, vereador Paulo? De vento, de ciclone, essa situação da pandemia que nos pegou de calça curta, por não culpa nossa, mas de governos que não se atentaram, não mandaram nenhum especialista lá ver o que estava acontecendo lá, para que talvez nós pudéssemos ter se preparado mais, com bastante êxito, talvez não tinha nem chegado aqui. Mas isso aí é um debate para futuras, nas escolas, né, para que a gente possa futuramente estar preparado para umas eventuais situações dessas. Secretária Isa, eu fiquei agora lembrando aqui, a senhora começou o mandato do Rodrigo como secretária Isa, era a Isa que tocava no começo, não foi? Uhum. E agora a senhora está no final, é a Isa de novo, sinal que deveria ter ficado os 4 anos, né? Mas é assim, Isa, sempre tivemos debates acalorados, né? Ligava sábado e domingo, de madrugada, e ela sempre muito querida, me atendia, e a gente sempre buscava as demandas da população, e a Isa sempre com carinho, com respeito, retornava para a pessoa. Até hoje tive uma demanda, a Isa prontamente, Juca, pode deixar que eu vou ligar, isso é um canal legal. Fiquei feliz agora de saber da senhora que falou que tem um WhatsApp nas ABS, né? Isso, UBS. UBS, né? Parabéns, assim as pessoas já se comunicam, enfim, já tira suas dúvidas, e não precisa nem ir lá, né, Paulo? Já tira a dúvida por ali, chegou teu remédio, chegou, vai levar, enfim, parabéns. Outra coisa, vemos aqui o número de você ficar bastante preocupado, mas é a pessoa que vai lá fazer o exame e tal, vai buscar e passa para o médico, enfim. E o Paulo falou uma coisa que nós precisamos futuramente agora, eu acredito que a Isa vai continuar, espero que o Rodrigo te deixe lá, porque faz um belíssimo trabalho, na prevenção. A prevenção de você, o saneamento básico, prevenção nas escolas, de primeiro socorro, né, Paulo? Prevenção de ensinar. O Paulo falou um dia, quando começou a pandemia, eu nunca esqueci disso. Paulo falou que nós tínhamos perdido o costume de dar lenço para as pessoas de presente. Porque acontece, você dava um lenço, o cara sempre estava limpando a mão, limpando a boca, a gente lavava a mão, já enxugava no lenço, e nós não temos mais lenço, acabou essa cultura de dar lenço, que hoje estamos aí usando álcool, lavando a mão toda hora, máscara, né? Então agora você veja bem que podemos presentear com máscara um lenço, né? Ou 1 litro de álcool, né? O cara possa lavar a mão, descartável. Então, a prevenção é importante, né? A valorização também dos profissionais, eu acho que vocês estão de parabéns, pegaram firme, né? E o nosso povo também, né, isso é bastante cuidadoso, você veja bem, né, Paulo, todos, né, aquele vendaval, graças a Deus, ninguém se machucou, né? Tivemos aí umas perdas, mas foi decorrente de algumas patologias que a pessoa já tinha, né, Isa?
a todos que assim nos deixaram, né, que Deus o tenha em bom lugar. Então a gente tem só a agradecer a vocês todos. Eu estava vendo aqui o número, tomara que você consiga esse negócio de não receber pelo governo federal essa verba, e eu fiz a conta aqui, se der 800 mil, vai sobrar uns 800 mil para ti, que tu conseguiria operar quase todo mundo no ano. Eu acho que tu zeraria, reprimiria a demanda. E só para te informar, eu tive do meu jeito, mas não tive muito acerto, talvez com cedimento com os deputados lá em Brasília, de eles fazerem uma lei ou um programa, um projeto, de que cada município se levantasse, preciso de 50 cirurgias bariátricas, preciso de cirurgias, vamos dizer, Paulo, me ajuda, catarata, enfim. Tá, eles mandassem o dinheiro para nós comprar a cirurgia. Porque hoje o que acontece? O dinheiro do SUS vai para dos hospitais que são credenciados e é vagaroso, é demoroso, demora, e às vezes não é um valor que é... Eu lembro da fisioterapia, era 15, 10, 8 pílulas, também temos para 20, né, ou 14, uma coisa assim, lembra isso? Que nós tínhamos uma demanda, era da tua época. Então, veja bem, que nós podíamos, de alguma maneira, movimentar a economia. Nós temos vários hospitais particulares ociosos, que podem atender de madrugada. Eu vejo que o Dória, aquela vez, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, ele operava de madrugada. Ele conseguiu lá um monte de cirurgia. O Ciro Libanês operava de madrugada. De graça, conseguiu se encaixar lá num valor, né? Então, tu veja bem, nós temos aqui a Unimed, temos aqui o Bradesco, temos aqui, logo, vai ser em grande aqui também, que vai ser referência em patologia, câncer, aqui o Bethesda, né, Isa? Então, eu tentei com o Sheldini, tentei isso por telefone, expliquei, não sei se não andou, talvez não me expressei direito, mas era uma coisa que daqui 2 anos tem eleição de novo para deputado, de nós cobrar isso dos senadores, que era interessante, Paulo, que nós que faria? Tirava, zeraria a fila dos hospitais públicos, porque você compraria cirurgia? Específico, né, Paulo? Então, já mandava direcionar direto, a cirurgia bariátrica, quanto que é? 3 mil, tem 50, 3, 5, 15, 150 mil direto. Já vinha carimbado. Né? Ou que, se não der de fazer, que mandasse como custeio, que daí tu consegue comprar, né, Isa? Então, é assim, eu acho que eu tentei, com meus 4 anos de mandato, não tive êxito. Talvez porque a gente, quando é vereadorzinho pequenininho, às vezes os grandes não dão muita bola, falam com os grandão, mas é uma pena. E espero que os outros consigam. Mas essa é uma demanda que eu acompanhei bem de perto, a saúde. Esses números aqui, Isa, que você sempre passou para nós, né, deixou nós a par, até espero que você faça isso com os próximos vereadores, deixe a par, porque vai chegar muita demanda para eles. Chegou uma vez para mim, o cara falou assim, Juca, não fui na cirurgia, tá, fui saber, o cara no dia não quis ir, cara. Aí, puta que pariu, como te ajudar, nego? Não tem jeito, ou perdeu o telefone, ou não quis ir, enfim, nós temos uma demanda agora, Paulo, hoje, estou aí ajudando a pessoa da regularização fundiária, tem uma pessoa que não quer assinar a escritura, está lá a escritura do cara, ele não quer pegar, cara, não acredita que é dessa, então, enfim, tem coisas assim que é interessante, né? Mas, Isa, parabéns. Foi uma honra trabalhar com você. Peço desculpa se alguma coisa, um dia eu fui meio louco, liguei de tarde demais para incomodar, mas você foi muito carinhosa comigo. A saúde, só tenho a agradecer. E que Deus abençoe você. E se precisar de um conselho, a partir do ano que vem, nós estamos por aí. Vamos passar o bastão aqui para a nossa nobre rainha aí, que teve êxito na eleição, ela vai dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, Isa. Parabéns a todos. Então, queria, para finalizar, né, agradecer o convite mais uma vez, agradecer vocês, a gente teve uma grande parceria, né, sempre que eu precisei de vocês e vice-versa, nós sempre nos ajudamos. Eu acho que dessa forma a gente consegue melhorar e ajudar toda a população, né. Queria só aproveitar a oportunidade e também agradecer imensamente todos os nossos profissionais de saúde. Eu sei que foi um ano difícil, e agora, no final do ano, que nós pensávamos que ia dar uma descansada, não vamos, né? Estamos estudando aí o nosso recesso. E que, assim, a gente não consegue estar todos os dias nas unidades, né? Conversando e agradecendo pessoalmente, mas que a gente valoriza muito todos eles, né? Desde do setor de limpeza, do setor médico, dos técnicos, do enfermeiro, de todas as áreas, né? Os psicólogos, médicos, fisioterapeutas, enfim, os recepcionistas, todos têm um papel fundamental, né? A gente constrói, ninguém faz nada sozinho, nós construímos juntos, né? E pessoal administrativo da Secretaria de Saúde também, setor de regulação,
setor de compras, né? Todo mundo abraçou a causa e, enfim, agora estamos chegando no final do ano. Nós gostaríamos de poder confraternizar, né? Ofertar um almoço, fazer alguma confraternização, mas infelizmente a gente acredita que não vai ser possível, né? Mas então é isso. Obrigada mais uma vez, boa noite, estarei à disposição de vocês. Só queria agradecer, secretária Isabelle, pela presença aqui, né? Eu acho que essa casa vai receber você nos próximos anos que vão vir de braço aberto. Como diz, Garuva nunca enfrentou uma situação que nem enfrentou agora, né? Um ciclone, uma doença desconhecida, o Covid, a febre amarela. Então, eu acho que em tudo né, com essa catástrofe que nós tivemos esse ano 2020, a saúde não deixou de crescer, de melhorar. Temos algumas reclamações? Temos. Por exemplo, eu sou muito cobrado, fui cobrado, né, sobre o tempo, muito tempo para a cirurgia, pessoas que às vezes já estão há anos, né. Eu já cheguei a informar eles, conversar com eles, escuta, se for à secretaria para ver se o teu nome está ainda na lista, se você está na espera ainda, né? Se informa, entre em contato com o pessoal para ver o porquê que essa demora está demorando tanto, porque agora está sendo feito, né? O CIS Nordeste ajudou bastante também, né? Em parte de exames, em parte de... Tem exames que estão saindo rápido demais, que tem gente que até nem está acreditando, então eu digo... A saúde nossa está ótima com tudo que nós enfrentamos, com tudo que nós tivemos esse ano. Vamos continuar com a cabeça erguida, levantando a cabeça sempre para defender a nossa saúde. Mas eu queria saber se o porquê, talvez, dessa demora de algumas pessoas, não é todo mundo também, né, secretária? Algumas pessoas que criticaram para mim sobre alguma cirurgia que faz muito tempo que estão esperando. A cirurgia é uma pedra no nosso sapato já há algum tempo, né? Porque nós não temos um hospital aqui no município, né? Nesse momento talvez nem comportaria, né? E os hospitais de nossa referência, existe uma fila única, né? Que abrange toda a região, então não é uma fila só de Garuva, é uma fila onde está o pessoal de Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Itapuá, enfim, todos os municípios da região, e Joinville também. Então, essa fila é regulada pelo médico estadual e os pacientes são chamados conforme a urgência. Com a vinda da pandemia, a gente teve todo o setor de centro cirúrgico fechado. Ele abriu agora em novembro por 15 dias e já fechou novamente. Então, esses pacientes, infelizmente, a gente sabe que tem muito paciente com dor, sofrendo, não consegue fazer uma cirurgia de emergência, né? Eles chegam lá na porta de entrada, o médico passa medicamento, volta para casa, aguarda ser chamado. A gente entende toda essa angústia. O doutor Rodrigo, nosso prefeito, desde o início a gente vem lutando para melhorar essa cirurgia. A gente conseguiu uma porta dentro do Hospital Bethesda através do CIS Nordeste, esse ano. Só que, infelizmente, veio a pandemia. E agora, ano que vem, a gente vai ter um recurso de R$225 mil, que veio através do próprio CIS Nordeste, de uma emenda que eles conseguiram e dividiram per capitamente entre os municípios. E a gente vai poder aplicar 70% desse valor da emenda em cirurgia, né? Já conversei com a Ana Jansen, que é a diretora executiva lá do CIS Nordeste. E já estamos em conversa com o Hospital Bethesda também. A doutora Emanuele, a nossa médica reguladora, ela está afastada das atividades assistenciais, ela não pode, então ela está no administrativo, está 100% na regulação. Então, ela está organizando todas as nossas filas cirúrgicas, né? Porque existe uma regulação estadual, mas não existiu uma regulação municipal. Então, como a gente vai ter essa porta aberta com o Bethesda, eu pedi para que ela fizesse a regulação municipal dessas cirurgias, independente de estado, a gente vai ter a nossa fila organizada para que a partir do ano que vem, fevereiro, março, ali, a gente já comece a chamar esses pacientes para cirurgias. Eu acredito que vai ser um ano melhor para a cirurgia, né? Isso tudo, claro, depende de como vai estar a pandemia, né? Se os centros cirúrgicos vão estar abertos, mas a gente espera que até lá já esteja melhor toda essa situação.
Obrigado, então, Isabelle, né, que pelo atendimento nosso, pela explanação, pela explicação, né, que o povo não está aqui prestigiando nós, mas está ouvindo, né? Então, obrigado pelo esclarecimento. Boa noite. Tá bom. Gente, então tá. Boa noite e obrigada, tá? Boa noite. Aqui, ressalto que o vereador Valdemar votou favorável virtualmente ao projeto de lei complementar 5/2020, que foi incluído na ordem do dia na data de hoje. Justifica a ausência também da vereadora Helena Chaves por motivo de doença. Palavra livre. Alguém vai comentar, vai falar? Com a palavra, vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Só quero aqui, a gente já está com o horário avançado, então eu quero só deixar 2 registros de agradecimento aqui, senhor presidente, em nome da comunidade garuvense, em nome da Secretaria de Educação e do Executivo dessa casa. Quero agradecer pela emenda impositiva parlamentar direcionada ao nosso município e será paga ainda esse ano no dia 15 de dezembro próximo, dia 15 desse mês, claro. É uma emenda do deputado Ismael dos Santos direcionada para educação. Deixar esse agradecimento aqui ao deputado Ismael por ter se lembrado dessa casa, diante de um ofício que, através desse vereador, ele recebeu e nos atendeu. O outro registro, quero aqui deixar aqui os parabéns para as famílias garuvenses. Hoje é dia da família, né? Célula máter da sociedade. E é na família que nós começamos a viver em sociedade. Deus venha abençoar todas as famílias. Muito obrigado. Vereador Celso. Alguém mais com a palavra, vereadora Marli? Sim, eu gostaria hoje de só fazer um breve aqui relato sobre o projeto de lei, agradecer esse projeto do vereador Paulo sobre as mulheres de destaque, né? Uma ótima iniciativa. E hoje foi a minha vez, cada vereador homenageou, escolheu, né, alguém para ser esta pessoa, mulher de destaque. Muito bem lembrar as nossas mulheres, né, que contribuem para o nosso município. E hoje foi a minha vez, que foi a dona Nair da Silva, a tão conhecida tia Nai, muito querida, e uma pessoa com a qual eu tive o prazer de poder trabalhar com ela. Uma pessoa da área da enfermagem, hoje está aposentada, ela e seu esposo, seu Antônio, muito conhecido também, que trabalhou na farmácia há muitos anos. E a dona Nai foi nossa parteira, nossa técnica de enfermagem, foi agente de saúde, e eu presenciei no bairro Garuva Acima, muitas vezes a dona Nai atendendo voluntariamente as famílias, as pessoas diabéticas. Ela ia lá todos os dias de manhã fazer medir a diabetes, né, o HGT. Então, assim, fez um trabalho muito lindo ao longo da sua vida e hoje está aí. Então, ela nos representa, todas as mulheres, principalmente da área da saúde. Então, parabéns a tia Nai, querida. Então, hoje foi essa homenagem e agradeço o vereador por essa iniciativa. E aqui quero deixar meus parabéns a você, Harrison, né? Também eu digo que eu conheço desde que você nasceu, então tem uma história que eu sempre falo para ele, que o último parto que eu presenciei foi dele, né? Eu auxiliei a mãe dele, auxiliei o doutor Vong na época, a cesárea, né? E onde ele nasceu, presenciei o nascimento do Harrison. Então, eu sou muito feliz de hoje ver você que está assim se destacando, né, e colocando a nossa cidade e nossos garuvenses em destaque com a sua reportagem. Então, quando eu vi no Luciano Huck, na Globo, né, aquela reportagem lá da professora Cleusa,
Então, eu já vi você que foi ali, o seu trabalho, o valor do seu trabalho fez com que hoje a gente vê aí o que aconteceu e o país inteiro assistiu, não só ela também, como as outras reportagens suas, que né, não cabe a mim ficar aqui. Quem conhece o seu trabalho sabe de tudo que aconteceu e os destaques aí, como o menino do crochê, como bem disse o vereador Juca, que eles não tinham nem a sua casa própria e com o dinheiro, através da sua reportagem sobre o crochê que ele fazia ali, ele conseguiu hoje mudar de vida. E tantas outras reportagens que eu sei que não foi só em Garuva que foi destaque. Então, esse tamanho desse sucesso seu é o seu trabalho, merecimento. Então, parabéns, parabéns, continue cada vez mais sucesso. Tá? Muito obrigada. Boa noite, presidente. Alguém mais quer usar a palavra livre? Como líder, ninguém? Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença e audiência de todos. Eu os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos.